Olá, eu vou fazer uma proposta no programa Sintonia. Esses 15, 20 minutos que o precedem são tão ricos, são tão importantes, eu aprendo tanto, que ele também devia ser gravado para passar para vocês e poder assim liberar essa informação, porque ela acaba ficando para mim, né? E é muito gostoso esse bastidor aqui, vocês vão saber com quem que eu estou falando hoje. Antes de falar no nosso programa de hoje, que é sobre coaching, eu queria comentar assim, alguém está falando que se eu fiz plástica. Olha para mim, eu não fiz plástica, mas eu estou ficando um pouquinho mais assim, né? Alguma coisa está acontecendo, né? E sabe por quê? Eu estou frequentando o Spa Soul da Dani Moleiro. E ela está cuidando da minha pele. E eu estou achando assim que sem plástica a gente pode sim rejuvenescer. Gostaria que vocês experimentassem e conhecessem as técnicas, que é o primeiro spa tecnológico do Brasil, com as últimas novidades. Ela vai voltar para cá para poder mostrar como é que faz para ficar assim. E agora vamos falar do meu convidado. Eu estou aqui com o Danilo Porto. Danilo, fala um oi aqui para o nosso internauta, só para eles te verem, né? Oi, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com você, Beth, obrigado pelo convite. Vamos lá falar um pouco de coaching. Então, gente, eu adoro, porque as pessoas que eu trago aqui no meu programa são tão jovens e com tanta sabedoria. Ai, meu Deus do céu, um dia eu chego lá. Então, quem é o Danilo? Ele é Head e Trainer de Coaching e um dos criadores das formações e certificações de coaching da Crescimentum. Aliás, recomendo vocês conhecerem esse centro de treinamento. Muito bom. Prática de coaching individual e em grupos consolidada em mais de 1000 horas de atendimento. Nossa Senhora, é bastante, hein? Bastante tempo. Bastante. Né? Já tem, embora assim com essa cara de menininho, né? Ele tem 15 anos de experiência profissional no mercado, de relacionamento com esses seus clientes, paixão por contribuir com esses processos de transformação, autoconhecimento, criação de visão e comprometimento com a mudança. Ele é uma referência na atualidade, no Brasil, não é em São Paulo, como sendo um coaching de gabarito. Vamos falar desse assunto hoje? Vamos sim. Tem um monte de coisa para citar aqui, mas eu prefiro que você fale. Porque eu vou confessar, Danilo, eu não sabia a diferença entre coaching, coach e coach. E esta palavra, ultimamente, está sendo assim banalizada, pode falar isso? Acho que sim. Então fala para mim, o que é coaching? O que é coaching? Para nós, né? Pois é. Coaching é o processo de coaching, né? É o processo pelo qual a pessoa passa para autodesenvolvimento, para autoconhecimento, para desenvolvimento de uma competência, para tomada de decisão. Inclusive, quando a gente pega a definição de coaching, né? Coaching é um processo criativo e instigante para liberar o potencial para a máxima performance. Então ele serve para várias coisas, né? Ele tem sido um pouco confundido com outras práticas, mas essa é a grande definição. Mas as pessoas confundem, de fato, coaching, que é o processo pelo qual a pessoa passa, com coach, que é o profissional que conduz o processo. Você é um coach que dá coaching. Exatamente. Um coach que conduz processos de coaching com um coachee. Que seria eu. Exatamente. Entendi. Coachee com dois Es no final, é uma palavra inglesa, né? Tá. Coachee é o cliente do coach, que é aquela pessoa que passa pelo processo, que vai se beneficiar do processo. E coach tem a ver, já que você falou que é uma palavra inglesa, com o coach que conduz a charrete? Exatamente. Tem a ver? É, exatamente. Essa metáfora que vem da carruagem, do coach que conduz. Então é como se o coach conduzisse a pessoa para o objetivo que ela quer alcançar. Então a metáfora é bem apropriada. Mas ele não determina. Ele não determina. Ele provoca. Ele provoca. Quem determina, quem divide mais a sua experiência é o mentor. Então, uma das práticas que é muito confundida com coaching é o mentoring, né? Porque o mentor, ele tem a expertise, ele passou por aquela experiência e ele pode dizer o que fazer, pode orientar, pode ser um pouco mais que bom você esclarecer isso, porque eu achei que também mentoring poderia ter tudo a ver com o coaching, não é? Então são coisas diferentes. São coisas diferentes, são práticas diferentes. Hoje é muito comum nas organizações, as organizações terem práticas de mentoring e práticas de coaching, mas são coisas diferentes. Mas a verdade é que às vezes as pessoas contratam coaching achando que estão contratando mentoring. Elas querem que o coach
coach dê uma receita de bolo de como elas devem alcançar o objetivo, mas não é esse assim. o papel do então, coach. que bom que você está esclarecendo, porque para mim isso era bem parecido. E como fica essa história de que a pessoa vai 2 dias num workshop das 8 às 6 da tarde, escuta tudo sobre coaching, coach, e no dia seguinte, segunda-feira, já vai para a gráfica e faz o cartão. Sou coach. Pois é, pois é. Conte como que fica isso. Infelizmente, a gente tem algumas experiências, algumas escolas, algumas propostas como essa que você está falando, Beth. E isso realmente não é legal. E por que que isso acontece, né? Quando eu vou avaliar, o coaching, ele é uma prática que está muito em alta. Sim. Né? Então, assim, comercialmente, você falar sobre coaching é muito bom. As pessoas estão procurando coaching. Porque, na realidade, as pessoas estão procurando uma forma de melhorar o autoconhecimento, de se desenvolver, né? Porque, à medida que a gente resolve um pouco questões mais essenciais, né? A tendência é a gente buscar se desenvolver, buscar tornar-se. E o coaching é uma forma. As pessoas estão muito em busca disso. E tem muita gente também infeliz com o que faz, né? Que quer buscar alternativas. E é impressionante como tem pessoas que nas suas missões de vida têm apoiar o outro, ajudar o outro, contribuir para o outro. Então o coaching vem com essa proposta. E aí a gente tem pessoas que também aproveitam dessa onda, né? Para, eu diria, desvirtuar talvez a prática, né? E simplificar demais a técnica, né? A técnica, né? De modo que, para talvez encaixar em orçamento das pessoas, oferecer algo que de fato não prepara um coach para atuar de uma maneira que seja uma maneira efetiva, trazendo resultado e sem nenhum tipo de risco para o cliente, né? E quem é que pode se tornar um coach? Qualquer pessoa, ou precisa ter psicologia, precisa ter alguma coisa atrás antes de poder fazer um curso? Eu acho que a pessoa que quer se formar como coach, ela não precisa ter nenhum pré-requisito. Se eu resolver ser coach, é possível. É possível. É possível. O importante é você escolher. Eu acho que o que a pessoa tem que ter é um interesse genuíno pelo ser humano. Um interesse genuíno em tanto se autodesenvolver, quanto desenvolver os outros, quanto ajudar as pessoas a se desenvolver. Seria no sentido assim, de servir ao próximo com essa técnica? Exatamente. É uma técnica que você está a serviço do outro. Mas, ao mesmo tempo, é uma técnica que te ajuda a se conhecer melhor e a se autodesenvolver. A pessoa que faz o coaching, para ser coach, ela já está fazendo para si própria? Sim. Eu não acho que ela precisa ser uma pessoa já completa e resolvida na sua vida. Para ir fazer isso? Mas ela tem que ser uma pessoa que do mesmo jeito está buscando autodesenvolvimento. Porque até o caminho do coaching pode ser um caminho para você se manter conectado com as técnicas, conectado com um olhar mais para dentro. Eu costumo dizer que o coach, como é também um psicoterapeuta, ele não deixa de ser um curador ferido. Né, uma pessoa que está buscando alguma coisa para si, mas que ao mesmo tempo ajuda os outros a buscarem e acaba se inspirando por essa busca dos outros. Sim, né? sim. Então não acho que tem que ser pessoas acabadas. Eu ouço às vezes falar, mas um coach que não tem, um coach que tem problema não pode me ajudar, porque ele precisa primeiro resolver o problema dele. Mas na realidade ele está em busca de desenvolver alguma coisa. E às vezes você pode até aprender, né? Muita coisa. Eu até concordo que quando você tem uma prática de coaching mais focada em algum tema, como por exemplo um coach financeiro, né? Um coach que ajuda as pessoas a ter comportamentos de cuidar do seu dinheiro, de poupar, de ter crenças que fazem com que você poupe, não gaste diante de qualquer prazer. Eu acho que um coach como esse, ele tem que ser uma referência... Ele tem que estar bem de vida, né? Exatamente, em administração do seu dinheiro, ou estar no caminho para isso. Né? Então, acho que é importante essa coerência, ver essa coerência. Sem dúvida. Mas o que está ali na essência do que uma pessoa precisa para ser coach é ter interesse genuíno por desenvolvimento, por autodesenvolvimento e por apoiar as pessoas a se desenvolverem. E através do coaching, curadores emocionais também? Ou não? É mais no sentido profissional? O coaching, ele tem muito um viés de apoiar a pessoa a alcançar objetivos. Sem dúvida, um coach ajuda a pessoa a se conectar com as suas emoções. Mas uma coisa muito importante é que o coach ele tem um horizonte de tempo na conversa. O coach ele fica muito no presente, ou seja, naquilo que está acontecendo atualmente com a pessoa, e ajuda ela a projetar um futuro que é o melhor futuro viável, e qual é o plano de ação que ela tem que empreender para ir desse
ponto A para o ponto B. E às vezes as pessoas dizem, então quer dizer que coaching é levar o coach, o cliente do ponto A para o ponto B? Simples assim, né? Não é, né? Não é exatamente isso. O ponto A e o ponto B são referências. O que o coach ajuda é o coach a se tornar a melhor pessoa que ele pode se tornar neste caminho. Entendi. Então, voltando um pouco para a sua Deixa eu questão... só fazer uma coisa, vou tirar esse fio aqui. Passa o braço. Isso, senão capaz de não sair o som. Vocês estão ouvindo direitinho aí. Obrigado. Melhor caminho? Acho que agora eu estou. Voltando um pouco na sua questão com relação às emoções. O que quer dizer, então, que já que tem muito essa linha de tempo de presente e futuro, então o coach sim ajuda o cliente a entender o que aquela emoção está dizendo para ele naquele momento. Né? O que significa, por exemplo, ele estar ansioso? O que significa hoje? O que a ansiedade pode trazer de aprendizado? Vai atrás da pista? Isso, em relação ao que está acontecendo no presente. E apoia a pessoa a se imaginar num contexto onde ela não tenha ansiedade. E o que ela teria de recursos diferentes, o que ela poderia criar nesse momento. Então veja, o coach não está indo lá no passado para entender o que gerou Não foi buscar trauma, prints, nada. Não. É o momento presente. Exatamente. Isso é interessante. É uma outra abordagem, porque essa de buscar faz tempo que estão buscando, né? Exatamente. E isso é prerrogativa de psicoterapia, de um olhar mais aprofundado, de um profissional que entende, por exemplo, como lidar com um surto se a pessoa está no passado buscando remexer no passado e tentando ressignificar o passado. Válido. Né? O coach, ele não tem esse conhecimento, esse ferramental para ajudar a pessoa quando ela está num estado emocional não tão equilibrado, coisa que um psicoterapeuta tem ou outros profissionais. Mas sim, ele não desconecta a pessoa da emoção no presente, mas ele muito rapidamente ajuda a pessoa a ir para um estado diferente, de maiores recursos, onde a pessoa possa ser criativa em relação àquele estado atual. E aí, se você for pensar, é uma técnica que pode dar certo, como pode não dar certo. Sim. Né? Mas mal não faz, faz? Mal não faz. Não faz mal. Sendo usada com essa fronteira, com esses guardrails, ela não tem contraindicação, porque você está simplesmente fazendo a pessoa reconhecer um estado emocional e propondo que ela saia desse estado emocional com um olhar positivo. Vá onde ela quer, né? E amplie a sua visão. Então, não tem contraindicação nesse sentido. O ponto é, pode ser que isso não seja o bastante para esta pessoa. Porque aquela emoção, ela está bloqueando a pessoa de uma forma que ela não vai conseguir, entre o ponto A e o ponto B, fazer alguma coisa. Ela tem um bloqueio. Lá, né? E aí precisa de um outro profissional que entenda como desemaranhar esses bloqueios, talvez lá atrás, para que ela possa ter mais recursos no presente. E sabe que eu achei assim, isso uma fala de humildade da parte do coach, do coaching, porque admitir, então nós não vamos conseguir administrar isso, seria bom que essa pessoa fosse lá buscar primeiro, para depois voltar e retomar, é ser humilde, é reconhecer que alguém mais saber o seu papel. Né, não é muito saber bacana. O seu papel. Cabe agora aquela coisa que nós estávamos falando nos bastidores sobre a frase do Tony Robbins. Cabe falar. Gente, ele falou uma coisa tão bonita. Você repete aqui para o nosso internauta? Sim. O coach, ele ajuda muito a pessoa a trabalhar crenças, né? Porque tudo que a gente faz, existe um pensamento antes da gente fazer. Então, o pensamento é o ancestral da ação. A gente antes pensa e depois age. Nossa, gente, o pensamento é o ancestral da ação. E depois, quando eu revejo os programas, hoje eu vi o doutor Fábio Gava. Eu preciso ficar com caneta e papel, porque eu anoto essas frases. Como é que é? O pensamento é o ancestral da ação. Adorei. Por trás de toda ação tem um pensamento antes. E por trás da inação também. Você que pensa, é inação? É não fazer alguma coisa. É você estar limitado a não fazer alguma coisa que você gostaria. Então, muitas vezes você está limitado por um pensamento, uma crença. Por exemplo, que é exatamente uma das grandes mentiras, talvez, que a gente se conta em pensamento, que é que existe fracasso. Fracasso, Não existe fracasso, né? There's no such thing as failure. O que existe são resultados. O resultado pode ser positivo e você repete e reforça. O resultado pode ser negativo, você aprende e faz diferente. Eu achei fantástica essa colocação. Quer dizer, só tem o sucesso e o resultado. O sucesso, você se deu bem, faz de novo. E o resultado não deu certo daquela vez, mas você faz de novo
para aprender. Exatamente. Nossa. É. Porque se a gente for pensar em relação ao resultado, não há muito o que a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai fazer a nossa parte, Tá. aquilo que a gente tem capacidade de ação e de influência, para que o resultado seja o melhor possível. Agora, quando ele vem, seja ele positivo ou negativo, o que conta é como a gente absorve e reage a esse E resultado. também quanto à expectativa, a perspectiva que você teve, como vai dar, e não é o tanto que você queria, mas na realidade ele pode ter tido algum sucesso. Sem dúvida. Eu acho que a gente ajustar, alinhar a expectativa é uma outra coisa muito importante, porque você aí consegue ter resultados mais positivos alinhados com aquilo que é mais factível. Uma coisa que um coach faz bastante, que às vezes as pessoas reclamam, coach pede muito para as pessoas imaginarem uma visão de futuro, né? Um futuro ideal, um futuro possível. E as pessoas às vezes falam, poxa, Dan, mas você fica me pedindo para prever o futuro daqui 5 anos, como é que é isso? É tão difícil prever o futuro. O que a gente faz não é pedir para a pessoa prever o futuro. O que a gente faz é pedir para a pessoa desenhar o melhor futuro possível. Imagine que tudo desse certo, qual é o melhor futuro possível? Baseado nisso, o que é que você pode começar a fazer hoje? Agora para acontecer lá. Isso, Beth, aumenta a probabilidade daquele futuro. E aí, por isso que você trouxe a questão da expectativa, eu achei super válido, porque a pergunta é, qual é o melhor futuro possível? Eu já estou ajustando a expectativa. E à medida que eu enxergo esse futuro possível e eu faço alguma coisa no presente, e aí eu tenho um resultado, talvez esse resultado não seja positivo, eu sou capaz de ajustar a expectativa em relação ao futuro. E aí eu vou... Minimizar se preciso, né? Minimizar se preciso. Eu vou desenhando esse futuro ideal. Entendi. É uma abordagem. Funciona com todo mundo? Não. Pode ser que não. Não funciona com 100%. Funciona talvez com aquelas pessoas que já estejam mais funcionais naquilo que estão fazendo, que já têm uma energia, uma perspectiva positiva em relação àquilo que está fazendo. Eu já estou me candidatando a dar certo. Sem dúvida. Essa energia que você traz, que é uma energia de sucesso, de buscar pelo positivo. Busca, é muita busca. Sem dúvida. E, por exemplo, agora uma coisa prática para aqui para o nosso internauta ficar por dentro, que ele já está sendo esclarecido sobre o que é coaching. Quanto tempo leva para uma pessoa passar, não vou dizer submetida, porque parece que é contra a vontade. Quanto tempo ela estaria fazendo esse treinamento para que possa dizer, bom, você fez um coaching e agora você pode caminhar? Muito bom. Eu acho que até mais importante do que a gente falar do tempo, para eu poder chegar no tempo, o importante é a pessoa fazer um curso, que seja um curso que tenha uma importante validação. Que seja um curso de coaching. Um curso de coaching, é isso que você perguntou, né? O tempo para a pessoa se formar em coaching. São as duas coisas. A que vai passar por você, ok. O processo de coaching, e a pessoa que vai fazer o curso, que é o que eu tenho intenção de fazer. São duas coisas. A pessoa que vai passar pelo processo de coaching, é difícil a gente dizer quanto tempo... Não tem prazo, 10 sessões? Tem, mas é um prazo estabelecido de uma maneira aleatória. Então, é muito comum você ver processos de coaching de 10 a 12 sessões, que seria um número inicial para a pessoa poder buscar um objetivo. Mas não quer dizer que esses 10 ou 12 encontros sejam suficientes. Eles podem tanto ser insuficientes se você precisar de mais, como aquele objetivo que você traçou possa ser alcançado em 6 sessões e você devolve o dinheiro para o cliente. É mesmo? Isso é uma coisa que eu recomendo muito os coaches a fazerem, porque o processo de coaching ele é um processo que ele tem uma característica de independência do coaching em relação ao coach. Eu nunca ouvi falar isso de devolver, já que não teve as 12 sessões. Isso é uma prática sua? Ou é geral? Eu não posso dizer que é geral, mas é uma prática minha. Recomendada. É assim que a gente ensina nos nossos cursos de formação. E veja, Beth, a coisa mais importante entre o coach e o cliente é o que a gente chama de rapport, de conexão. Né? Que é importante para um psicoterapeuta, que é importante para um médico, qualquer profissional, porque você precisa que a pessoa que está conversando com você se abra e seja genuína com você. Real, né? Pois é, e para isso, você precisa ser uma pessoa autêntica, transparente, honesta
E você combinar, olha, eu estou contratando um programa de coaching porque eu quero encontrar qual é a minha próxima carreira. Eu quero mudar de carreira, não estou feliz com o que eu estou fazendo e quero encontrar qual é o meu caminho. Eu estipulo 10 sessões, não sei se é suficiente. Cada pessoa Você vai ainda conhecer a pessoa, né? Cada pessoa tem a sua jornada para encontrar uma nova carreira. Depois de 6, a pessoa descobriu exatamente o que ela quer. Concorda que eu vou estar sendo honesto e vou estar construindo uma relação de confiança com essa pessoa que mesmo. Com certeza ou ela vai me contratar depois diante de um novo objetivo, ou ela vai me indicar para alguém que esteja no começo do processo. Nossa, parabéns, viu, menina? Isso aí é uma atitude digna. Eu gostei muito disso. Sem dúvida. E me fala, como você vê o coach no Brasil, na atual conjuntura? Pois é, eu acho que o Brasil está bem no meio dessa onda, né, em que várias pessoas estão surfando e meio que se valendo desse potencial comercial que o coaching tem. E óbvio que isso tem prós e contras. Posso fazer uma piada? Tem. Diz que a pessoa não está bem no mercado, porque hoje estamos assim. Aí ou ela vai ser coach ou ela vai dirigir Uber. Exatamente, para ver. Não pode ser assim, vai. E tão fácil. Eu acho que essa piada mostra exatamente como está. Né? E assim, já foi nos Estados Unidos assim, né? Ah, é? Já foi. Passou? Já passou por... Passou. Que bom. E hoje nos Estados Unidos o coaching é uma profissão regulamentada, uma profissão que tem o seu espaço, que é conhecido o seu espaço. A gente ainda no Brasil não passou ainda essa tá fase. Aquela, né? Vamos fazer. Pois é, a gente está nesse fervor onde conectar qualquer tipo de prática ao coaching traz visibilidade e traz maior possibilidade de venda. Então tem outras técnicas que acabam surfando essa onda. Como põe o nome coaching, coaching emocional, coaching matrimonial, coaching para noivos. Não é bem isso, né? E não só as utilizações do coaching, como você está dizendo, mas outras práticas que têm os seus benefícios, que têm o seu lugar específico, como, por exemplo, a PNL. A PNL é uma coisa, a coaching é outra. Existe uma convergência, o coaching usa alguns elementos, mas ele não é PNL. A própria hipnose, que é uma coisa que tem o seu espaço terapêutico, é totalmente também diferente de coaching. Não está. Muito se fala hoje em cura quântica, né, em reprogramação de DNA, que acho que foram os principais termos mais pejorativos que saíram em relação ao coaching. Talvez eles até sejam pejorativos quando eles tentam se conectar com o coaching, porque é outra coisa, mas a física quântica tem o seu espaço, né? Totalmente. Tem o seu espaço. A reprogramação de DNA, sinceramente, eu não consigo entender muito bem o que também. Me parece uma coisa um pouco mais... Eu trabalho com reprogramação mental que não é tão profunda quanto a reprogramação de DNA, né? Que é o da PNL, né? Que é programação neurolinguística. Você reprogramar circuitos por meio da linguística, né? De como você adapta a sua linguagem. Então, eu acho que o grande problema hoje no Brasil é essa confusão causada por pessoas, institutos que estão aproveitando a onda do coaching, conectando coisas ao coaching, que não é coaching, que tem o seu lugar, mas que não é coaching. Por isso que eu acho importante, é exatamente esse o caminho que os Estados Unidos seguiram, você ter uma entidade que seja uma entidade que tem excelência, que tem um código de ética. Nossa, você tirou da minha boca, eu ia falar isso. Exatamente. Você lê, né? Meu pensamento. Eu ia falar, é necessário. Coaching não tem a ver com telepatia, não, é outra coisa. Mas não é a primeira vez que você fala uma coisa que estava aqui na minha cabeça, você está lendo. É impressionante, o coach precisa ter um manual de ética para ele próprio, porque ele vai transmitir coisas, né, que podem influenciar. Né? O que eu acho importantíssimo é você ter um rigor na formação do coach, você ter um código de ética que o coach siga e você ter competências que sejam competências que atestam que você está agindo como um coach. E, por exemplo, assim como a terapia requer que a pessoa que está iniciando a vida como terapeuta tenha, não sei que nome se dá, mentor, o coach que está começando essa vida, ele também precisa ter um coach atrás dele? Sem dúvida. Precisa? Sem dúvida. Eu acho que aí vem um pouco aquela questão da coerência. Entendi. É importante que ele... Alguém mais experiente. É importante que ele passe por coaching, que ele passe por mentoria em coaching, porque, ou seja, você pode ter um mentor
que sabe exatamente quais são as competências e esse mentor vai te preparar para que você seja um coach. Faz todo sentido isso. E supervisão de coaching também, ou seja, você ter um espaço em grupo onde você vai levar discute, cases, comenta. dificuldades e que vai ter um supervisor que vai coordenar uma conversa significativa onde você aprenda Muito sobre aquilo que você interessante. está fazendo. E, por exemplo, você é lá da Crescimento, que a gente viu aqui, que você foi o que criou, né? Aliás, um dos mais cotados no Brasil é esse da Crescimento. Que um dia, Paula Varenga, anota aí, eu estarei trabalhando com vocês. Como, não sei, tá? Mas eu sei que eu vou. Você dá esse curso quantas vezes ao ano na Crescimento? Lá na Crescimento, a gente tem o curso que é o curso introdutório, que é o curso de certificação profissional em coaching. Esse curso, ele acontece 4 vezes por ano, são 4 turmas no ano. E aí a gente tem toda uma trajetória para que você possa se formar Master Coach. E essa trajetória é onde a gente traz todo o rigor para a formação, para você continuar se conectando com aprendizados em coaching, com um processo de mentoria e com um processo rigoroso para que você se credencie a essa instituição, que eu acho importante dizer o nome dessa instituição. Por favor. Que é uma instituição internacional, que é a International Coach Federation. Tá. É uma federação internacional que ela tem exatamente essa missão, elevar a manter, né, um padrão, né? Manter um padrão de excelência, manter coaches que preservem um código de ética e fortalecer as competências de um coach, né? E essa entidade é uma entidade a qual nós somos, a Crescimento é ligada. Os nossos cursos, essa trajetória é uma trajetória toda baseada nesses preceitos e nós apoiamos os nossos formados em coaching para que eles se associem a essa instituição e sigam uma trajetória rigorosa para conseguirem o selo dessa organização, que é o que vai realmente pode-se diferenciar. Dizer que é uma coisa bem séria, então, né? Séria, que tem um rigor e você não consegue se formar antes de um ano. Não consegue. Então, esse curso que você dá 4 vezes ao ano, ele é são o módulos? pontapé inicial. São módulos? São módulos. São 64 horas em 2 módulos de 4 dias, que é quando você dá o pontapé inicial na sua profissão de coaching. Você entende quais são essas competências, pratica essas competências e sai capacitado para começar a atender pro bono, né? Atender... Sim, fazer um estágio, como se fosse antigamente, fazer né? um Faz estágio. Dá aula, mas não ganha. Exatamente. E lá na Crescimento a gente cria uma série de projetos para que as pessoas possam fazer isso. Projetos sociais e projetos conectando os alunos, né? Que já é super enriquecedor, as pessoas aprendem e já começam a contribuir, né? Depois disso, existe toda a rotina de mentoria que nós oferecemos. Então, as pessoas acham que aprendem em sala de aula, Beth, mas não é, elas aprendem na prática. Sim. Né? Então, a pessoa, depois de se formar nessas 64 horas, ela grava uma conversa de coaching, manda para um mentor, e aí o mentor vai avaliar se ela colocou em prática aquilo que ela aprendeu. Aí é que ela começa de verdade a perceber e a parar as arestas. E aí tem os cursos de especialização para manter a pessoa conectada. Que é você mesmo que dá ao longo do ano seguinte. Quem já começou. 1 ano, hein? Pelo menos um ano. Depende muito de como é que você... qual é a velocidade para você colocar em prática o que você aprendeu. Porque nessa instituição, na International Coach Federation, para você conseguir a primeira credencial deles, você precisa de 100 horas de coaching, que pode ser parte pro bono, pode ser parte já você sendo remunerado. E quanto dura uma sessão de coaching? 1 hora, 1 hora e meia? 1 hora, 1 hora e meia. O ideal é que seja 1 hora. 1 hora. Porque é aquilo que eu ia te dizer, o coaching ele tem uma característica de gerar independência no coachee. Porque ele é um processo que tem uma cadência. Ele não é um processo robotizado. Então, isso que eu ia perguntar, tem sequência, assim, logística? Tem uma cadência, né? Tem uma lógica na conversa que é muito uma lógica do design thinking, né? Uma lógica do design thinking, Ai, que é design thinking, adorei essa palavra. Pois é, que é uma técnica criativa, onde você ajuda a pessoa a primeiro oxigenar a criatividade, né? Então, um coach chega para uma conversa com um tema específico, por exemplo, eu quero explorar como é que eu posso melhorar o meu relacionamento com, sei lá, o meu esposo, é uma das possibilidades. Então, o coach primeiro vai olhar a situação atual, né? Quais são os desafios que você tem em relação
a esse... Faz um mapeamento, mais ou menos. Faz um mapeamento. Então, abre para a pessoa trazer os desafios. E aí, ela traz vários. Só que ali a gente tem uma conversa de 1 hora. Então, o coach aí fecha, que tá desses desafios. Qual é aquele que, se você vencer, vai ter um impacto mais positivo para você conseguir o que você quer? Ah, interessante. Muito bom. Aí... Acho que eu já vou marcar a hora com ele, gente. Começa uma abertura de possibilidades e depois um fechamento para ação. Que acho que isso também é uma característica importante do processo de coaching, diferente às vezes de alguns processos, principalmente psicoterapêuticos, né? Hoje, quando a gente fala de psicoterapia, tem várias linhas de atuação, verdade. né? Mas pensando numa linha mais clássica, não necessariamente você sai de uma sessão de psicoterapia com uma ação definida junto com o seu psicoterapeuta. Eu acho que é a menor parte das vezes, né? É mais reflexão, ação não, né? É uma reflexão, é você se conectando com aquilo que é importante para você, olhando para situações da sua vida sobre uma outra ótica e ressignificando, do que definindo uma ação. Mas o coaching não. O que é terapêutico em coaching, se é que eu posso chamar o coaching como terapêutico, é o fato de que necessariamente você sai de uma sessão de coaching com uma ação para você empreender fora dali. E por que é terapêutico? Porque imagine que você tem uma crença que você mudou essa crença, né? Então, por exemplo, eu tinha um coach que ele tinha dificuldade com dinheiro e a crença dele era que toda vez que ele ia num restaurante ou que ele ia comprar alguma coisa, vinha na cabeça dele que o que importa é o prazer que proporciona. Então ele tirava do bolso. A gente conversou, explorou alternativas e ele saiu de lá com uma crença que o que importa é a satisfação que fica. Ele mudou a forma de pensar. Ao mudar a forma de pensar, ele muda a forma de agir. Então, no final da conversa, a gente chega num plano de ação. Tá, o que você vai fazer? A partir de agora. Poxa, a próxima vez que eu for no shopping, por exemplo, eu vou me lembrar dessa crença e vou adiar a gratificação. Não vou comprar nada e vou depois olhar minha conta corrente para ver qual foi a alteração da minha conta corrente. Aí já vai fazer diferença, né? Pois é. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Agora, se ele não for lá no shopping, lembrar disso e agir dessa forma... Não adianta nada. Não vai adiantar nada. Mas se ele fizer isso e ver que é bom, que melhora a conta, que ele é capaz de migrar parte do dinheiro que ele ia gastar num belo jantar ou na compra de alguma coisa que podia esperar para uma poupança, e ele perceber que isso é bom, aí vem o terapêutico. Vem o, puxa, pensar nisso vale a pena. E aí você começa a ter uma nova crença. Acho que eu vou começar a fazer isso, gente do céu. Você acredita que a gente já está terminando o programa? Eu vou chorar, porque eu queria falar tanta coisa. Eu falei demais. Não, eu tô assim, vocês estão percebendo que eu tô babando aqui. Bom, já sabem que eu vou fazer o próximo curso de coaching lá no Crescimento, porque é uma coisa que está faltando na minha vida. Outro dia eu perguntava para o universo, o que eu devo fazer? Ele me deu a resposta, começa a escrever o seu outro livro. E depois continuei perguntando, estão falando que eu tenho que fazer o curso de coach com o Danilo. É isso que eu vou fazer. Danilo, fala para mim, o seu Ikigai tá na cara, né? Pois é. Para quem não sabe o que é Ikigai, pode contar, rapidinho. Ikigai é um ideal japonês que fala muito da razão, de você encontrar a sua razão de viver. Encontrar o seu propósito, a sua missão. Algo que está cada vez mais sendo valorizado hoje em dia, inclusive nas organizações, né? Já é comprovado que pessoas que têm o seu propósito, o seu Ikigai, são mais felizes. É só a razão de ser, estar, fazer, né? Exatamente. Não ficar aleatoriamente. Pois é. E qual a mensagem que você quer deixar para os nossos internautas? Pois é, falando um pouco do meu Ikigai, ao longo da minha carreira, ajudando pessoas a chegarem em enunciados de missão, de Ikigai, eu cheguei no meu que é apoiar as pessoas a se reconectarem com a sua essência o quanto antes e terem segundas-feiras mais felizes. Ah, que lindo! Tem até um indicador no meu Ikigai. Né? Segunda-feira mais feliz é bem bacana, isso mesmo. E eu acredito aí, deixando a mensagem final para os internautas, eu acredito que de verdade o coaching é uma linguagem acima de tudo, Beth. É uma forma de conversar. E uma forma de conversar que as pessoas estão buscando porque elas já perceberam que a gente precisa ter um olhar para o mundo um pouco mais integral. Então, se a gente for olhar, principalmente nas organizações por aí, o mundo que prevaleceu é um mundo mais competitivo, mais extrovertido. Se você não se mostra, você não é importante. Materialista ao extremo? Materialista e masculino. Esse é o que prevaleceu, né?
A gente já tem várias iniciativas para olhar um pouco para o outro lado da moeda, né? Que se não é competitivo, é colaborativo. Se não é extrovertido, é introvertido, né? A gente vê a meditação com muito espaço, né? O encontro com a própria essência, né? Exatamente. Se não é do ter materialista, é do ser, né? Quem eu sou. E se não é masculino, é mais feminino. E eu acho que o coaching, ele é essa linguagem colaborativa, essa linguagem que dá espaço para a pessoa olhar para dentro, ser, né? E ter um olhar mais de acolhimento às emoções. Não que esse deva ser o mundo a prevalecer, mas sim a conexão entre esses dois mundos, que eu acho que é o grande objetivo. Mas perceber isso já é um caminho, né? Sem dúvida. Gente, eu acho que naqueles takes que eu faço de fim de ano vai estar essa fala, porque foi muito linda, né? Danilo, posso te agradecer assim de coração. Obrigado, Beth, foi um prazer. Você vai levar aqui um CD, você escolhe. Obrigado. Que música também eleva, conhecimento eleva e humildade para aprender eleva. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Beth. Obrigado, Paulo Alvarenga, por ter trazido esse menino aqui na minha vida. Aliás, tudo que você está trazendo, o Arthur vem também, o Gabas, que já esteve aqui. Estou só crescendo com isso. E você que nos acompanha, compartilha. Porque sozinha eu não dou conta de mudar o mundo, de transformar, de inspirar. Com você, eu vou chegar lá. Até a próxima semana. Obrigado, Danilo. Obrigado.